e agende uma visita. Matrículas abertas. O tempo passou diferente nos últimos 3 anos. E nesse tempo percebemos que a nossa motivação para trabalhar sem parar é você. Campus não é mais a mesma e vamos seguir avançando. Queremos continuar realizando os seus sonhos. Continuaremos aqui, ajudando você a construir novas histórias. Prefeitura de Campos, transformando histórias. A vida precisa de equilíbrio. Neste mês de conscientização sobre saúde mental, a Unimed Campos reforça a importância de cuidar da mente como cuidamos do corpo. Priorize o seu bem-estar, relaxe, encontre atividades que te façam sentir bem, pratique o autoconhecimento e, sempre que precisar, busque ajuda profissional. Cuidar da saúde mental é um gesto de amor próprio. Unimed Campos. Pode contar. A escolha por uma empresa de vigilância é muito séria e depois de muita pesquisa optamos pela Limport. Agora nossos colaboradores e clientes se sentem mais seguros, sabe? Tivemos algumas experiências que deixaram a desejar. Depois que a Limport assumiu toda a parte de limpeza e apoio administrativo, nossa empresa está outra. Conseguimos focar somente no nosso trabalho. Sem dúvida, a expertise de mais de 20 anos e os profissionais treinados que nos oferecem foi o diferencial na nossa escolha. Acabou nossa dor de cabeça na empresa. Toda a equipe é muito qualificada e estamos muito satisfeitos com os serviços prestados. Limport, mais que uma empresa, um novo jeito de cuidar. Acesse nossos canais digitais e conheça soluções que vão te surpreender. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 12 de janeiro de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pela Folha FM 98,3, ao vivo do Face, ao vivo também no YouTube. Você acompanha agora as imagens deste programa aí. E também daqui a pouco em podcast, logo mais, reprise às 17 horas na Plena TV. São 7 horas e 10 minutos em Campos. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a esta edição de hoje.
Sexta-feira é ensolarada, hein? E amanhece assim e deve permanecer assim. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Campos terá hoje tempo bom, com possibilidade de chuva no fim do período. No finzinho da tarde há possibilidade de chuva, sim. E a temperatura máxima chega aos 36 graus. A mínima é de 24 graus. No sábado e domingo, teremos previsão de chuva. Probabilidade de chuva no sábado chega a quase 80%. Já no domingo diminui um pouco essa probabilidade, fica com o tempo nublado, com pancadas de chuva aí pela manhã. Então, portanto, sábado e domingo com tempo chuvoso, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, e hoje com tempo bom, máxima de 36 graus. No programa de hoje, com o Rodrigo Gonçalves na bancada, vamos conversar com o Renato Gonçalves, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social e do Fórum Municipal de Defesa dos Direitos das Crianças, ou da criança, e o Renato vem para fazer aí um balanço da reunião no MP, no Ministério Público, ontem, com o prefeito e Câmara, para tratar sobre o impasse da LOA. E o Renato faz ainda uma avaliação sobre a preocupação com os impactos já sentidos com a não votação do orçamento 2024. Nessa celeuma toda, ontem foi um dia muito importante e a gente vai falar sobre esse dia de ontem, a gente vai fazer um balanço sobre essa reunião. Com isso, contamos com o Renato aqui conosco nesta manhã mais uma vez. Renato, já vamos trazer o seu bom dia, só passar aqui pelas manchetes do portal Folha 1 e a seguir a gente conversa. O Folha no Ar é oferecido por Coagro, a cooperativa dos nossos produtores, Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. No portal folha1.com.br, em destaque, esse dia de ontem está na cobertura completa aqui do portal Folha 1. Conselhos e entidades filantrópicas fazem ato em frente à Câmara. Ato público em defesa da aprovação do orçamento 2024 aconteceu na tarde desta quinta-feira. Permissionários das vans também participaram do protesto. Ministério Público do Rio de Janeiro dá 72 horas para a Câmara marcar uma data para a votação da LOA. O prazo foi dado após essa reunião de ontem e que nós vamos comentar aqui, porque tem aqui o nosso convidado, o Renato, como eu já disse, participou da reunião ontem. Previsão de paralisação de vans deixa passageiros apreensivos. O motivo da paralisação seria o não pagamento do subsídio do óleo diesel. Vladimir anuncia cancelamento dos shows no Farol neste fim de semana. Lagoa de Cima também não terá nenhum evento. Caminhão baú bate em vão do viaduto da Ponte da Integração na RJ 194. Coitado dessa ponte, só desculpa o comentário aqui. Já está difícil de sair a obra. Quando coloca o vão, vem um caminhão tentando derrubar. Ô Pai eterno. Ninguém ficou ferido, graças a Deus. Veículo ficou danificado e carga de peixe ficou espalhada na pista. Ricardo Lewandowski é anunciado como novo ministro da Justiça. O anúncio foi feito quinta-feira por Lula. Sidenf recebe novos equipamentos para a agricultura de Campos. Corpo de idoso que desapareceu no Pontal de Atafona é encontrado. O homem de 71 anos foi achado no Rio Paraíba do Sul. Entidades ligadas ao setor de saúde repudiam o impasse da LOA. Prefeitura acompanha famílias atingidas por temporal
as equipes fazem levantamento para encaminhamento das famílias atingidas aí pelo último temporal em Campos. Deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo Gonçalves, para a gente abrir esse programa. Logo a seguir também, claro, o Renato, o nosso convidado. Mas Rodrigo ontem teve um dia bem cheio, bem movimentado, acompanhou de perto também esse início da reunião, pegou lá um depoimento do prefeito na chegada da reunião, na saída também, e aí tem aqui a reunião, a Câmara participou dessa reunião. Eu gostaria de entender e saber um pouco só de você, de antemão, só um pouquinho sobre essa questão dessa reunião ontem, que não ficou claro, para mim, pelo menos, aí me perdoe, se a Câmara teria, me parece que, tido lá um subprocurador como representante, foi enviado, esteve lá, como é que foi esse detalhe aí, Rodrigo? Bom dia, seja bem-vindo, sempre muito bom contar com sua presença nessa bancada. Bom dia, Cláudio, bom dia, Renato, que está aqui, Beto. Na verdade, essa foi a informação que a gente recebeu, enquanto ainda estava lá, que teria chegado um representante da Procuradoria da Câmara no local, né, e segundo o prefeito Vladimir falou na saída da reunião, né, não teria a Câmara não teria sido chamada para esse encontro. No entanto, um representante da Procuradoria esteve lá, né, e participou dessa reunião, onde ficou acertado então o prazo de 72 horas para que a Câmara possa estar apresentando aí uma possível data para a votação da lei orçamentária anual, lembrando que o que o Ministério Público faz é uma recomendação, né? E aí, claro que vai caber à Câmara a responder essa recomendação ou não, né? E aí, se o Ministério Público entender que tem que abrir um inquérito, né? O inquérito, na verdade, já está aberto, mas tem que tomar providências mais, vamos dizer, avançar em seu inquérito, por exemplo, e mover uma ação na Justiça, vai entender dessa forma, né? Mas o Ministério Público deu esse prazo de 72 horas. Agora, se esse prazo vai ser cumprido, a gente também não sabe como isso vai ser, né? Como que a Câmara vai encarar isso, né? A presidência da Câmara vai encarar isso, se vai de fato marcar ou não vai acatar a recomendação do Ministério Público, né? Porque é bom a gente sempre dizer isso, que o Ministério Público marca. Só que como sempre, ele pede, ele não exige. A Justiça exige, o Ministério Público pede, ele pede lá, ele pediu, recomendou que seja dado prazo. Se a Câmara não responder, aí a promotoria toma a sua devida providência, que aí se mover uma ação, acionar o juiz e pedir uma liminar, seja lá o que for, vai ser feito. Mas nesse primeiro momento é só como se fosse mesmo uma recomendação feita, né, para a Câmara. Isso. E aí justamente o Renato estando aqui, ele vai poder explicar um pouco melhor, porque ele participou dessa reunião do início ao fim. Foi uma reunião que durou cerca de mais de 3 horas, né? Foi mais ou menos mais de 3 horas de reunião. Foram mais de 3 horas de reunião, né? E inclusive com a participação de várias entidades. A gente pegou lá a chegada de muitas delas, também de representantes do governo, e pelo que a gente recebeu de informação, tanto depois da confirmação do Ministério Público também, quanto na saída da reunião do prefeito, é que teve um representante da Câmara lá que não tinha, parece, pelo que falaram, chegou meio que de surpresa, mas eu acho que foi importante a participação dele também, porque, né, serviu para mostrar como é que está mais ou menos o clima nesse momento, que é de incerteza ainda, né? A gente torce para que ontem, inclusive, na saída da reunião, depois a gente pode até colocar o prefeito falando sobre isso, que eu gravei com ele na saída, ele falou já de uma possibilidade que antes não era nem tratada, que era a questão daquele artigo 60 da LDO, que fala do duodécimo. Que fala do duodécimo, exato. Que as pessoas falam, mas... Né, porque existem várias interpretações nesse sentido, né? Algumas pessoas falam, o prefeito pode usar o duodécimo. Outras pessoas falam, cancela o orçamento de 2024 e repete 2023. Por exemplo, em Petrópolis está acontecendo isso. Né? Em algumas cidades acontece isso. Só que cada cidade é uma cidade. Já explicou, cada lei de diretriz orçamentária era feita de um jeito. Por mais que a essência estrutural seja a mesma, né, para aplicação e finalidade seja a mesma, cada município tem a sua lei de diretriz orçamentária e tem sua peça orçamentária de acordo com a sua realidade. Então não adianta as pessoas acharem que o que é aplicado num lugar é aplicado no outro. Agora, o que realmente a gente vem falando o tempo todo, aqui desde o início desse programa, desde que a gente começou a abordar esse assunto, graças ao Renato, que esteve com a gente aqui pela primeira vez, que foi quem levantou essa primeira
preocupação, né? Até então não se tinha falado desses outros impactos. A gente estava só no campo político ali, da disputa política, né? Da briga política entre Garotinhos e Bacelar. A gente não tinha se atentado ainda para essas consequências. E foi o Renato, numa entrevista que, de uma certa forma, vinha para falar, né, de um Natal solidário, vamos dizer assim. E aí o Renato, a gente comentando como a gente está fazendo aqui agora, o Renato trouxe essa preocupação e no mesmo dia isso acabou viralizando com o prefeito gravando vídeo direto de Brasília, reforçando. No mesmo dia na Câmara também foi colocado essa situação e aí começou todo o desenrolar que a gente chegou até hoje, infelizmente ainda sem uma solução, né? E com esses impactos já sendo sentidos. Então o Renato vai falar um pouquinho melhor sobre isso, né? Sobre como foi toda essa questão, mas o que eu quero deixar claro para as pessoas que ouvem a gente, que desde o início que a gente tem falado aqui, que independente se tem lado certo, se tem lado errado, com excesso de um lado, com excesso de outros, com descumprimentos na visão de uns de leis por parte de uns, por parte de outro, a gente sempre falou da instabilidade, da insegurança que isso trazia para as entidades assistenciais, no primeiro momento, principalmente para aquelas que atendem crianças e adolescentes, inclusive, né, pessoas com deficiência. Desde o início a gente falou dessa insegurança, né, e essa insegurança, para a gente, ela não importa se ela é provocada por um lado ou por outro. O que não pode acontecer é essa insegurança, porque a gente está falando de vidas, né? A gente está falando de cerca de 2 mil atendidos, né, que não podem ficar sem saber como vai ser daqui para frente. E, de fato, foi feito um planejamento para que eles começassem o ano de 2024, né, com toda a segurança, com melhorias que há muito tempo, que há muito tempo eles lutavam. Então, essas entidades começariam esse ano com uma certa tranquilidade, né, e veio essa situação toda que sequer eles sabem como vão arcar com as despesas agora do mês de janeiro. E aí as pessoas falam, é massa de manobra, de um lado fala, outras pessoas falam, porque estão usando as pessoas com deficiência, né, como aconteceu ontem na Câmara, né, que as pessoas falaram que levaram as pessoas para frente da Câmara. Só que as pessoas precisam entender que se essas pessoas levam seus filhos para a porta da Câmara, porque de uma certa forma elas são atendidas por um serviço que elas temem perder, né? E é um serviço que muitas vezes não existe por parte do poder público, como é o caso, né, da PAI, da POI, da PAP. Sim, então, outra situação preocupante. Então, se esses pais... Não só elas não vão prestar o serviço, como não tem outro lugar que preste esse Exatamente. Então, assim, aí, quando as pessoas falam, que a gente vê falar, é massa de manobra, estão explorando isso, né? Como a gente já ouve aí algumas pessoas falando, as pessoas só precisam puxar para essa reflexão, né? Porque como fazer, como não lutar por uma coisa que é direito do seu filho, né? E aí a pessoa não pensa nas ferramentas que ela precisa usar, né? As pessoas falam, mas quando leva uma pessoa com deficiência, a pessoa sequer sabe, mas ela tem uma pessoa que é responsável por ela. Se a pessoa que é responsável por ela entende que ela tem condições de estar lá na frente da Câmara, que ela tem condições de estar lá reivindicando um direito que ela tem e que o poder público não oferece, né? Quem é a gente para julgar esses pais, né? Então, que são quem de fato vivem a realidade, né, de ter uma pessoa com deficiência dentro da sua casa e o pior de tudo, de não saber muitas vezes como vai cuidar dessa pessoa se não tiver o suporte dessas entidades. Estão criando terror. Gente, de fato, não existe hoje nenhuma garantia, nem por um lado e nem pelo outro, Sim. de que essas instituições não vão ser prejudicadas. E se alguém puder dar essa garantia a essas pessoas, né, se tiver alguém que quiser ajudar essas instituições, que puder arcar com o dinheiro que a municipalidade, o fundo municipal deveria dar, que bom, né, que posso fazer isso, porque pelo menos elas não precisariam estar passando por esse momento de segurança. E se a sociedade cada vez mais ajudasse essas instituições, talvez cada vez mais ela também se tornasse menos dependente do poder público, por mais que seja obrigação do poder público ofertar a elas recursos, já que eles não oferecem o serviço que, de uma certa forma, elas, né, acabam cumprindo. Então, só para a gente falar, porque as pessoas muitas vezes falam assim, vocês estão levando pessoas, né, o tempo todo para ficar falando disso, parece que como se a gente estivesse forçando a barra, né? Só que a oportunidade de trazer o Renato aqui é justamente para isso, para mostrar para as pessoas que foi uma preocupação que surgiu naturalmente. E no momento que ela surge naturalmente, a gente abraçou sim, e vai continuar abraçando.
A gente vai continuar trazendo essas instituições aqui, essas pessoas que vão sofrer impacto, porque para a gente, no final das contas, o que importa é o que essa, vamos dizer, briga política vai trazer para essas pessoas que realmente fazem um trabalho que muitas vezes o poder público não faz. Então, assim, só estou falando isso porque a gente tem batido todo dia, trazendo uma instituição, todo dia a gente traz uma instituição, tem feito questão disso, porque é uma oportunidade para a gente mostrar o belo trabalho que essas instituições fazem, na ausência do poder público, e, acima de tudo, né, dar oportunidade às pessoas para conhecerem e, quem sabe mais, abraçar projetos, essas OSCs e vários outros projetos que existem na cidade, muito bacanas. Então, por isso o Renato está aqui. Não, perfeito. E para todos os efeitos também, nós já trouxemos aqui a própria oposição ao Vladimir. Já ouvimos aqui o Elinho Naim. Então, assim, quando a coisa está no campo político, a briga é política, a gente cobre e beleza com o devido tempo. Só que agora não é só uma briga política, é uma briga política com consequências graves para toda a sociedade e de imediato para as instituições. Olha, o cancelamento do Farol de Santo Tomé não dá prejuízo só para o Farol, dá prejuízo para todo mundo, para todo o município, é o turismo do município. E é um final de semana muito importante porque tem festa de Santo Amaro na segunda-feira. Então, assim, é toda uma preocupação e que você fala, de imediato, a ausência dos eventos no fim de semana do verão já impacta aí os ambulantes, a rede hoteleira, os bares, hotéis similares e, se você for colocar, tudo mais. Né, tudo mais. As equipes de segurança, os cantores que iriam fazer shows nas casas noturnas, nos bares. Então, assim, todo o impacto. Então, assim, é preciso que se deixe um pouco essa diferença de lado no momento em que a população já começa a ser diretamente atingida. E é muito ruim todo esse momento. Nós estamos em 2024. Não sei se você se lembra, a eleição de 2004. Renato, você lembra bem, você também deve ter acompanhado. Foi um dos piores momentos, acho que, para nós profissionais da imprensa, por exemplo, era horrível. Chegou-se até a criar, aquela menina criou aqui na Folha mesmo, né? Chegou pudim, sal pudim, era uma inconstância, era uma guerra, um momento muito ruim, e que 20 anos depois a gente vê, sabe, se repetindo, e havia uma expectativa disso parar, disso acabar, disso mudar, até porque há 20 anos atrás se comportava algumas coisas, hoje não se... A própria sociedade já não aceita mais alguns comportamentos, alguns posicionamentos, algumas tipo de interatividade que aí acaba só piorando a situação. E lamentamos sobre todos os aspectos, principalmente por conta das instituições e de todas as empresas, comércio. Somos todos nós que estamos envolvidos diretamente nessa briga. E o pior, sabe o que eu mais ouço agora? É por isso que eu não vou votar. É por isso. Eu falei, gente, é agora que você tem que estar atento. Mais do que nunca, tem que estar mais atento agora. O eleitor, agora ele tem que estar ligado para. Não, porque isso é tudo uma safadeza, porque isso é tudo. Não é não. Preste atenção, fique vendo quem é quem pode ser, que está certo, até você entender realmente, para poder formar a sua opinião e dar o seu voto. É muito ruim. O problema é que, infelizmente, tudo aqui em Campos acaba se politizando da pior forma, né? Porque se a política fosse de uma certa forma aplicada de fato como ela deveria, né? A gente talvez não tivesse essa insegurança e tudo isso, né? Eu tirei ontem a manifestação e tive com o Renato ontem lá e na mesma hora chamei Renato e falei, você via ontem a manifestação que ela tinha total, vamos dizer assim, era uma manifestação justa e as entidades estavam lá representadas, elas estavam realmente, a ONG A Questão da Vida fez uma bela apresentação do hino nacional nas escadarias, estava a Fátima Castro, estava do Instituto Sauana, estava realmente do Amigos do Rim, realmente todas as instituições com suas preocupações que são pertinentes. Mas você via nitidamente a presença de grupos políticos que estavam ali, que são os mesmos que tumultuam as sessões na Câmara, e que ficaram gritando, pedindo aplauso para vereador da base, vai para vereador de oposição.
Entendeu? No final das contas, um ato que era pacífico, que desde o início, com essa proposta, com uma discussão muito bacana de ter sido colocada, como o Renato chegou depois da reunião e fez, né, de colocar, informar a população do andamento da situação. Ele tinha acabado de chegar da reunião do Ministério Público, fez questão de informar para as pessoas o que ficou definido na reunião do Ministério Público, ou seja, que eram questões técnicas, né? Ou seja, e as entidades também mostraram a situação, e no final virou um grande evento político. Porque o microfone em determinada hora foi parar na mão de pessoas que não tinham preparo e sequer conhecimento e que viraram animador de plateia, pedindo para vaiar, para gritar, para poder pedir pastor para tirar não sei o que do corpo de não sei quem. Entendeu? No final das contas, foi isso que virou. E aí, por mais que houvesse o esforço das instituições para tentar levar a situação para um lado, que era o lado, né, do apelo, da dificuldade que vai enfrentar, foi isso que você viu no final das contas. Gente pedindo aplauso para vereador da base. Você falou, termina mal, Entendeu? E aí, com pessoas realmente que você vê que não tinham condições de estar ali à frente de movimento nenhum. Entendeu? Então, assim, não as entidades, as instituições que lá estavam representadas, mas as pessoas que se aproveitaram da situação para poder fazer mais uma vez a guerra política. É esse clima que só vai piorando a situação. Que não precisamos agora. E aí vai resultando em outras consequências. E qualquer tentativa de diálogo que a gente sabe que está tendo, tanto por parte de um lado quanto por parte de outro, a gente tem isso garantido tanto por um lado quanto por outro, que há tentativas de diálogo, de uma certa forma, acaba não avançando, porque avança um passo, recua 10. Eu vou te perguntar sobre o TJ, mas daqui a pouco, deixa eu dar um bom dia ao Renato. Sim. Bom dia, Cláudio, bom dia, Rodrigo. Prazer, Renato, chega para perto aqui, vem para cá, prazer sempre recebê-lo aqui, muito obrigado. É isso, brilhante a recapitulação que o Rodrigo fez para colocar as coisas no seu devido lugar. Eu vim aqui no dia 13 de dezembro, mais ou menos nessa época, mais ou menos nesse momento da semana, era uma quinta-feira, divulgar uma campanha solidária que a gente estava fazendo de arrecadação de alimentos, brinquedos para a comunidade da Margem da Linha, onde o Centro Juvenil que eu atuo trabalha com a nossa comunidade, exatamente. A obra de ação social dos salesianos, onde a gente trabalha lá há 15 para 16 anos com crianças e adolescentes da periferia, e é através do Centro Juvenil que eu participo diretamente dos conselhos de políticas públicas. Então, eu estou tanto atualmente na presidência do Conselho Municipal de Assistência Social, quanto como conselheiro do Conselho de Direito da Criança e coordenador agora em fim de mandato do Fórum Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, e foi vindo aqui falar da campanha de solidariedade, quando o Rodrigo leu, como você fez agora, na introdução do programa, a notícia do debate sobre essa questão orçamentária, e eu, antes mesmo do programa começar, entrei falando, olha, essa questão... Antes da entrevista começar. Antes do assunto. Antes do assunto da nossa entrevista começar, eu falei, olha, essa questão orçamentária afeta diretamente uma rede de organizações, que a gente chama, né, de OSCs, que prestam serviços junto ao município e que, se não tem orçamento aprovado, ficam numa situação de insegurança jurídica. Você não ouviu dizer, e eu acompanhei todas as entrevistas aqui dos nossos dirigentes das outras organizações, ninguém aqui acusando de que isso levaria a uma situação A, B ou C. Tudo que foi reivindicado pelas organizações aqui presentes, e eu alertei isso lá no dia 13 de dezembro, é uma situação de insegurança jurídica que coloca em risco a continuidade dos trabalhos. Por que isso? Cláudio, eu já participei por 2 vezes na presidência do Conselho de Direito da Criança e já por 2 vezes na presidência do Conselho Municipal de Assistência. O Fundo da Infância, ele tem uma característica muito peculiar, porque ele é o único fundo cujo gestor do fundo é o próprio Conselho, porque o fundo ele recebe doações privadas. Ele recebe doações de pessoas físicas e pessoas jurídicas que podem destinar parte do seu imposto de renda para o Fundo da Infância. Recebe multas do Tribunal de Justiça que são destinadas na área da infância, multas que são recebidas pela Justiça para o fundo. E aí, compreendendo que nem todo o orçamento do fundo é de origem pública, esse fundo ele é gerido
de forma paritária, também pela sociedade civil. Então, quando eu assumo a presidência do Conselho, eu sou também corresponsável por todos aqueles contratos que são feitos em termos de parceria com essas entidades. Então, eu conheço o trâmite de cada liberação de recursos para essas organizações. E quando a gente fala de liberação de recursos, você tem etapas que são fundamentais e que sem elas você não chega lá. Não para você chegar no ponto de receber uma parcela, né, de 1/12 de um termo de parceria, antes de você receber a primeira parcela, foram cumpridos diversos requisitos. Você teve um chamamento público, você teve a entrega de documentação dessa organização, você teve a formalização desse termo, e era nesse ponto que eu alertei aqui no dia 13 de dezembro. Uhum. Você não formaliza termo de fomento sem lei autorizativa. E em todos esses anos, nós estamos nesse rito há 18 anos, e depois que veio a Lei Federal 13.019, você teve uma regulamentação ainda maior, que é a Lei Federal que regula as parcerias público-privadas. Você tem uma lei federal que determina quais são todas as etapas de parcerias, todas, e vale para todas as áreas. Você não firma nenhum termo com o ente público fora do que prevê a Lei 13.019. Então é por isso que a gente não está falando aqui de um regimento interno da prefeitura, de uma normativa da prefeitura, de uma lei municipal. Nós estamos falando de uma lei federal que determina qual é o rito entre a parceria público-privada, entre a parceria entre o poder público e uma organização da sociedade civil. E essa lei federal determina que só pode existir um termo de colaboração, um termo de fomento, se existir uma lei autorizativa, prevendo que você só pode firmar se você disser de onde está vindo esse recurso. Não existe possibilidade de você firmar um termo de parceria fora desse critério. E aí, em todos os anos, quando todas as organizações juntam as suas documentações para entregar à Procuradoria do município para se habilitar a fazer o termo de fomento, nós anexamos a cópia da lei orçamentária, a cópia do Diário Oficial da Lei Orçamentária, como comprovante da lei autorizativa. Porque a lei orçamentária prevê lá qual é o valor, 3, 4, 5, 6 milhões, daquela rubrica de subvenção social dentro do Fundo Municipal da Assistência, dentro do Fundo Municipal da Saúde, dentro do Fundo Municipal da Infância, dentro de todos os fundos, prevê na rubrica de subvenção social qual é o valor, Cláudio, destinado para as parcerias, na rubrica de subvenção. E em todos esses anos, assim funciona. Então, quando eu vim aqui no dia 13 levantar, que o debate estava, olha, se não votar a LOA, pode prejudicar o município, eu materializei aqui, no nosso caso, qual era o risco que corria. Uhum. E aí, o que acontece? No caso da infância, por exemplo, foram selecionadas 13 organizações num chamamento público, onde você tem a entrega de projetos técnicos. Esses projetos técnicos são analisados, são submetidos à votação do Conselho Municipal de Direito da Criança. Então você tem critérios técnicos muito objetivos. Então você tem organizações que atendem crianças e adolescentes hoje em todas as áreas periféricas de Campos. Uhum. Na área rural, você tem aqui na área central atendimentos, como vocês deram aqui abertura para falar, de entidades que desenvolvem somente elas ações com criança com deficiência. Essa trinca de apoio, APAI e APAP atende exclusivamente no município milhares de crianças e adolescentes dos mais variadas situações, desde o espectro autismo, a síndrome de Down, de uma série. E o que me intriga é que vários dos envolvidos nessa discussão conhecem profundamente essa discussão. Eu conheci alguns dos parlamentares que hoje estão... A Câmara tem a comissão Não, e vários desses parlamentares que estão envolvidos diretamente nessa discussão, eu conheci, se não eles, às vezes os pais deles, envolvidos diretamente. Eu conheci, antes de conhecer Nelson Naim, vereador, eu conheci Nelson Naim, colaborador da PAI, participando da barraquinha da PAI. Primeira vez que eu vi Nelson Naim estava vendendo produto de festa junina na barraquinha da PAI. Então, assim, eu conheci o Igor Pereira participando da Bem Faz Bem
em Goitacazes. Então, assim, você tem vários dos vereadores, sejam de lado, que conhecem diretamente o que essas organizações fazem. Já nos visitaram, conhecem diretamente. Então, assim, não Aliás, Bem Faz Bem também esteve aqui, desculpa te interromper. não é estranho para um conjunto de vereadores, para alguns podem ser, mas para outros não. O que pode ser estranho para muitos é que esse processo de parceria, ele prevê ritos que são muito parecidos, como, por exemplo, com o rito das secretarias na hora de empenhar um valor. Você não gasta do jeito que você quer, você não recebe do jeito que você quer. Para você fazer, garantir o mês de janeiro, por exemplo, você tem que empenhar esse valor. Você só empenha tendo uma lei orçamentária prevista para que haja aquele empenho. Portanto, eu estou dizendo o seguinte, você tem 13 organizações que foram aprovadas no chamamento público, publicadas em Diário Oficial, e que o seu último termo de parceria venceu agora em 31 de dezembro. Como você tem um chamamento público em andamento que foi já determinado a contratualização dessas 13 organizações para termo de parceria com o município, você tem agora 13 organizações que fazem todo esse serviço e que estão, neste momento, sem termo de fomento assinado. Nós já estamos aqui no dia 11 de janeiro, dia 12 de janeiro, sem termo de parceria assinado. Ou seja, essas entidades estão trabalhando com todas as suas crianças, adolescentes e suas famílias, sem garantia de que esses trabalhadores vão receber. Toda a equipe de colaboradores dessas entidades já estão há 12 dias trabalhando, gastando água, luz, energia, todos os insumos, a alimentação, que tem um peso grande no impacto do orçamento mensal dessas organizações, sem garantir que vai receber. Então, para nós, não cabe o debate do duodécimo, porque o duodécimo só pode existir de um orçamento. E, no nosso caso, como diante da ausência da lei orçamentária, não foi assinado o termo de fomento. Quando nós fomos, as organizações foram, na sequência do debate aqui do dia 13, na semana seguinte... É isso que eu ia te perguntar, porque vocês estiveram na Câmara, Exato, você anunciou aqui, e aí depois a gente recebeu o Elinho aqui, e já ouvi também isso sendo repetido por alguns vereadores do grupo dos Bacelar, que hoje integra a oposição na Câmara, dizendo que vocês saíram de lá convencidos que vocês não sofreriam impacto. Sim, não foi isso, Cláudio? Dito aqui? Perfeitamente. A gente foi muito bem recebido. Nós éramos um grupo de 7 organizações dentro do Fórum da Sociedade Civil, que foi, que organizou essa caravana de entidades. Fomos recebidos pelo Rogério Matoso, que nos conduziu à sala da presidência. Chegando na sala da presidência, encontramos com esse conjunto de vereadores, Fred Machado, Dandinho, Elinho, e o próprio Marquinho, o Igor Pereira, o Maicon Cruz, que nos receberam muito cordialmente e fizeram uma explanação dentro da interpretação que eles tinham dessa discussão jurídica e orçamentária, de que, na visão deles, havia um terrorismo por parte do Executivo Municipal, criando uma falsa narrativa de que as entidades seriam prejudicadas. E aí eu expliquei qual era a nossa perspectiva de que seria prejudicado. E aí eles disseram, não, porque se o Executivo quiser, ele manda para cá uma suplementação, porque, num primeiro momento, disseram o seguinte, se vocês precisam de uma lei autorizativa, usa a LDO, que foi aprovada no meio do ano. Só que a LDO foi aprovada num valor muito menor do que o valor que está previsto na LOA. Por quê? A LDO ela é enviada à Câmara dos Vereadores no primeiro semestre. Abril, maio, ela é enviada à Câmara dos Vereadores. Quando a LDO foi enviada para lá, não havia ainda tido discussões nos conselhos sobre os valores necessários para 2024. Tanto que, quando chega na LOA, esse valor, no caso do Fundo da Infância, por exemplo, ele sobe em relação à LDO a quase 2 milhões. Você pode falar em números? Sim, você tinha a LDO. Da LDO, sim, a LDO previa 2 milhões e 900, 3 milhões, que era o valor repetido de 2022. Isso no total para essa... Quando você chega no valor que total anual. Isso, aí depois disso você teve uma discussão no Conselho e o acordo junto à Secretaria de Controle de um reajuste da per capita, de ampliação do atendimento, porque você teve a entrada de mais entidades, que você teve a Meninos de Ouro e posteriormente esse serviço ainda foi ampliado
seja, você teve mais organizações prestando mais serviços em áreas periféricas do município, esse valor precisou chegar a 5 milhões, a mais que 5 milhões, 5 milhões e 100. Então, assim, entre a LDO e a lei orçamentária, você tem um valor muito maior previsto na lei orçamentária. Portanto, a lei de diretrizes orçamentárias, aprovada no meio do ano passado, se ela for usada como lei autorizativa, se houvesse essa possibilidade dela ser usada como lei autorizativa para a formalização dos termos de fomento, alguém teria que ficar de fora, porque você não financiaria 13 organizações, porque o valor não bate. Mas não dá para financiar as 13 com o valor antigo e não aumentar esse... Não, então, isso significa ter que demitir pessoas. Isso Por quê? Para refazer o plano de trabalho. Exatamente. Você tem uma per capita. Essa per capita foi aprovada no chamamento público. No chamamento público, Cláudio, você teve uma per capita por criança. Então, para cada criança de cada linha de financiamento... Aumentou... Então, criança linha de porque financiamento... tudo aumentou. Exato. Os custos aumentaram, eu entendi. Exatamente. Aí você fez um plano de trabalho, que aí nesse plano de trabalho você prevê a contratação de profissionais... Então não daria nem para atender com o velho. Exatamente. Não é expansão, não é crescimento. Por isso que a gente disse que repetir 2023 em 2024 não cabia, exatamente. Não consegue. Porque você teve aumento de per capita, você teve ampliação de atendimento. Mas a LDO, desculpa eu estar te interrompendo, acho que a ansiedade, a preocupação, a nossa Constituição, não estou preocupado com político, com briga política, a gente vai analisar isso num outro momento, aqui a gente está para falar das instituições e tentar entender o caminho que precisa ser percorrido, é isso que é o importante. Não é o caso, então a LDO, ela é de alguma maneira autorizativa para vocês, independente de valor? Nunca foi. Nunca foi. Essa foi uma possibilidade, né? Nunca. Porque a LDO, ela é uma etapa do rito processual do orçamento, mas todos sempre utilizam a LOA como lei autorizativa, porque ela é a etapa final, ela é a palavra final dentre as etapas previstas em lei da discussão. Se você colocar lá o PPA, a LDO e a LOA é a palavra final do que diz respeito ao orçamento. Então, sempre a lei autorizativa sempre foi a LOA que estava enviada à Câmara dos Vereadores. Então, sempre foi ela e depois publicada e depois de aprovada. Então, quando nós saímos do gabinete no dia 18, saímos com o compromisso dos vereadores de que essa discussão não prejudicaria as organizações. Um compromisso genérico, sem entrar na definição de qual seria a estratégia. Havia um compromisso e a gente viu honestidade nisso. Você via honestamente no rosto de cada vereador da mesa diretora. Então não cabia ali nenhum maniqueísmo. Você via, até pelos laços de respeito que todos esses vereadores têm com as entidades, você via ali muitos dos vereadores que estão ali da bancada da oposição e da mesa diretora têm profundo respeito por conhecem profundamente um conjunto de entidades que estavam ali presentes. Então não havia ali nenhum tipo de falsidade, nenhum tipo de maniqueísmo. Você via ali sinceridade. Em cada palavra do Fred, do Marquinho, do Michael Cruz, você via sinceridade. Olha, vocês podem ter certeza que nenhum dos movimentos de debate aqui na Câmara dos Vereadores tem a finalidade vai ter a irresponsabilidade de prejudicar as organizações que prestam serviço nesse município. Então havia um compromisso ali. Só que numa crença de que havia uma possibilidade de ter uma saída técnica para que, mesmo com orçamento não votado, para que esses termos pudessem ser formalizados. O que a nossa experiência junto ao poder público e junto aos órgãos de controle demonstravam, e isso eu alertei aqui no dia 13, é que isso não era possível. Porque tecnicamente, por que a gente está falando tecnicamente? Você já teve, Cláudio, em Campos, entidades que por falhas, às vezes do município, às vezes da própria organização, tiveram que devolver recursos determinados pelo Tribunal de Contas. Então vamos supor, nós já tivemos anos que a prefeitura atrasava o repasse para as organizações e às vezes depositava 2, 3 parcelas nos últimos dias de dezembro.
Aí a entidade não conseguia pagar todos os seus compromissos naquelas últimas semanas de dezembro. E aí acabava gastando em janeiro, quando o termo de colaboração já tinha se encerrado. O tribunal entendia que mesmo você tendo gastado, mesmo você tendo pago compromissos que você gastou lá atrás, que não cabia, que você tinha que devolver. Nós tivemos entidades que tiveram que parcelar em 24, 36 vezes, devolver recursos que gastou com as crianças. Você imagina que loucura que não é isso? A entidade sem culpa nenhuma, porque recebeu parcelas atrasadas, nos últimos dias do ano, mas por um rito que é muito técnico e muito exigente. Nós estamos falando aqui de órgãos de controle que são extremamente severos. Tanto não só órgãos de controle municipais, quanto órgãos de controle como o Tribunal de Contas, que entendeu em determinado momento, olha, vocês podem ter, não houve má fé da entidade, mas isso não está sendo discutido. Tecnicamente, você não gastou dentro do exercício, você não podia gastar, você tem que devolver esse recurso. Renato, então, nós estamos falando aqui qual era a insegurança jurídica que a gente alertou lá atrás, no dia 13. Qualquer um desses passos, Cláudio, se ele não for muito claro e muito dentro da legalidade, futuramente coloca em risco a existência da própria entidade. Então, suponhamos que uma entidade, hoje, num arranjo jurídico, numa interpretação de um procurador, numa interpretação de um técnico, diga assim, não, vocês podem receber dentro do 12º, mesmo sem ter a lei orçamentária aprovada, vocês podem receber com referência na LDO de abril do ano passado. Quero saber o seguinte, quem segura esse rojão se daqui a um ano o Tribunal de Contas, ao analisar as contas de 2024, entender que esse gesto não estava dentro da legalidade? Quem segura esse rojão? Porque as entidades seguram esse touro na unha mensalmente. Porque nós estamos falando de uma per capita aqui, Rodrigo, que mensalmente sequer cobre os custos que as entidades fazem. Vocês participam aqui divulgando campanhas dessas entidades o ano inteiro. E tem outras fontes também. Exato, arrecadando para poder complementar. Porque as entidades têm uma fila de espera imensa, aí o que acontece? Mesmo recebendo do município por 60, atende 120. Porque não consegue ver aquela fila de mães ali implorando para ser atendida sem fazer. Então as entidades passam o ano inteiro se desdobrando em arrecadação, com bingos, com festas, com uma série de estratégias para fazer captação externa de recursos, para complementar esses recursos. Você imagina essas entidades tendo depois que devolver recurso que foi efetivamente empregado. Então o que nós levantamos lá atrás, sem nenhuma orientação governamental, baseada na nossa experiência de lidar com o poder público, de lidar com as formalizações de contrato, nós levantamos esse debate lá atrás. E aí, a partir daí, se desdobraram uma série de outras possibilidades, que eu levanto aqui o seguinte, Rodrigo. Se a não aprovação da LOA fosse uma coisa meramente, fosse uma questão menor, por que a gente estaria se aprovar ou não aprovar a LOA? Não engessa o município? Então por que todo esse debate? É claro que a LOA engessa. Você pode ter alternativas técnicas, e aí se discute casos de outros municípios, de outros estados, mas obviamente que ela tem uma importância técnica fundamental na execução do orçamento público, com rebatimentos. E aí a pergunta que a sociedade faz é o seguinte: eu participo da discussão orçamentária há muitos anos, desde o tempo que eu estava no Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, que militei durante muitos anos aqui na direção do CEP, e junto com o sindicato participamos com um conjunto de organizações, associações de moradores, conselhos regionais de classe, e íamos sempre para as audiências para discutir orçamento, e durante muitos anos denunciamos a verba de gabinete, que era muito alta, a verba de publicidade, que em alguns momentos era maior do que um monte de secretaria importante do município, valores extremamente altos da Secretaria de Saúde, que não fazia sentido você ter uma rubrica
tão alta para um serviço que era prestado de forma tão precária lá na ponta. Então, assim, a sociedade civil sempre participou ativamente, de forma crítica, a todos os governos. Então, assim, se havia e se há elementos na lei orçamentária que precisam ser corrigidos, como o grupo de oposição pontua, perdeu uma excelente oportunidade de chamar a sociedade para discutir, chamar os conselhos de classe, chamar o setor empresarial, chamar todos esses setores e dizer que, olha, a lei orçamentária chegou aqui em agosto, ela não prevê reajuste para aposentado, ela não tem essa situação, ela prevê um investimento em área tal. O que os conselhos de representantes de classe têm a dizer sobre isso? O que as associações de moradores têm a dizer sobre isso? O que as organizações que trabalham com criança e adolescente têm a ver com isso? Chamava a sociedade para participar, promovia essas audiências que estão sendo colocadas agora de forma fragmentada em janeiro, poderiam ter sido feitas ao longo do ano passado, de agosto a dezembro. Traduzia essa peça orçamentária para a população e trazia a população para discutir quanto que cada rubrica estava sendo colocada em cada secretaria. Mas não, esse debate sequer foi formalizado. Imaginem vocês, esse debate, esse momento do rito processual da discussão orçamentária, que é a audiência pública. As audiências, ou exato, a audiência pública. Eles sequer... Você já participou de alguma audiência fracionada? Não, pública? Nunca. A gente já participou de muitas audiências públicas na Câmara dos Vereadores, nunca audiências públicas fragmentadas, fracionadas, para discutir orçamento. Você tem audiências temáticas, e a gente participa de diversas delas. Geralmente quando a gente está tratando da primeira infância, da área da infância, da área da criança com deficiência, então a gente participa de muitas audiências públicas de diversos temas, mas nunca audiências públicas fracionadas para discutir orçamento. As audiências orçamentárias, dentro da discussão orçamentária, sempre são num dia só. E detalhe, Cláudio, a gente teve anos que essa audiência começava às 9 horas da manhã, sem hora para acabar. Já teve audiência que a gente começava às 9 horas da manhã e terminava às 5 horas da tarde. Com uma lista de 30 inscrições de entidades, de órgãos de classe, de órgãos de associações de moradores, de movimentos comunitários, de movimentos sociais, do MST, de associações de moradores, de uma extensa lista de inscrições. Então, ou seja, sempre, inclusive, Cláudio, com uma coisa que se perdeu durante um tempo, com a chance dessas entidades, inclusive, apresentarem propostas de emenda, sendo facultado ao parlamentar adotar ou não aquela sugestão como emenda, porque é uma prerrogativa somente do parlamentar apresentar ou não emenda. Mas sugestões eram inclusive previstas que você pudesse formalizar essas propostas de alteração. Não é imposição, não é impositiva, é uma sugestão. Assim, era uma chance, e é uma chance tão rica de debate que, inclusive, essas entidades de classe, uma vez de posse do material, e era um calhamaço, parecia uma bíblia de tão grande que a peça orçamentária, e a sociedade civil tinha que se debruçar sobre isso durante muito tempo para poder entender aquela peça, que às vezes dá a impressão de que aquilo ali foi feito para que a gente já exatamente não entenda, né? Com muita linguagem técnica, com muita linguagem contábil, e você tinha que buscar assessoria. Por diversas vezes nós saímos buscando na cidade contadores que entendessem de finanças públicas, justamente para explicar a gente qual era aquele linguajar, qual era... Você teve acesso à LOA de 2024? Não, a LOA 2024, qual era a forma da sociedade civil ter acesso? Quando você se credencia para participar da audiência pública, você recebe, Rodrigo, a LOA. É através da inscrição na audiência pública. Então você marca, a Câmara Municipal marca a audiência pública para discutir a LOA, geralmente no mês de dezembro. Quando a entidade, né, o movimento social, a entidade, se inscrevia na Secretaria da Câmara dos Vereadores para participar da audiência pública, você recebia lá, ou impressa, como a gente durante muitos anos recebeu, que era um calhamaço impresso, ou um CD, você recebia a LOA, e a partir dali você tinha um tempo para
ler a LOA, entender e, no dia da audiência, você apresentar as suas críticas e sugestões à LOA. Então, os sindicatos compareciam de forma sempre muito, muito incisiva, reivindicando e pleiteando o valor que achava necessário da rubrica, né? Então, os sindicatos ligados à educação, ligados à saúde, sempre tiveram uma atuação muito intensa. De qualquer forma, o que fica é o seguinte: nós não temos condição, enquanto município, de arrastar uma discussão. Essa discussão, Cláudio, ontem no Ministério Público, a presidente da APOI foi muito didática. Eu vou deixar para você falar da reunião, Isso, depois você fala por causa do horário. Uma fala dela para dizer assim, não, só para pegar um recorte, que ela foi muito didática de explicar que o rito de discussão da lei orçamentária, ele é um rito diferente das demais leis da Câmara, das câmaras legislativas. Por quê? O legislador entende que o orçamento ele não pode transbordar de um ano para o outro. Ele é feito ele tem prazos. A partir da entrega, você tem um prazo para que as comissões recebam essa lei orçamentária. A comissão, se ela não emitir parecer, o presidente tem uma quantidade de dias para colocar em plenário essa discussão. Então, assim, a lei amarra os prazos justamente para não permitir que a morosidade ou que qualquer elemento de postergação, né, parlamentar, qualquer situação de movimento das bases ou de oposição parlamentares em todo o Brasil prejudiquem a votação das leis orçamentárias. Ou seja, você tem um rito de discussão orçamentário que é todo previsto em lei, com prazos, justamente para que não aconteça o que está acontecendo agora. Justamente para que você não tenha uma lei orçamentária, que você acabe um ano e inicie o outro sem ter o orçamento votado. Então é essa a discussão que a gente está colocando. E eu não vejo, e a gente não faz juízo de valor, como os parlamentares fazem, e eles fazem com propriedade, porque é papel deles fazer mesmo, se essa lei orçamentária é boa ou ruim, porque a gente sequer teve acesso a ela. Esse debate precisa ser feito, mas entenda o que nós estamos falando? O que nós estamos falando é a ausência do debate. É não ter colocado a LOA para ser discutida entre os vereadores e para ser discutida com a sociedade. Então, o problema não está em fazer juízo de valor se a lei orçamentária atende ou não atende o que essa cidade precisa. Esse debate ele precisa ser feito. Precisa ser feito pela sociedade civil e precisava ser feito pelos vereadores. A questão é que... No caso, a audiência pública... É a audiência pública? Sim, ela não determina data de votação. Não. Tanto que em 2019 foi feita em 21 de outubro a audiência pública, 21 de outubro de 2019, e a lei orçamentária anual só foi votada em 14 de janeiro de 2020. Sim, o que você não pode o que você não pode é ter votação da LOA sem ter audiência pública. Mas você pode ter audiência pública e não ter votação. E ficar um impasse aí que e ficar, exato, o que ainda assim o rito prevê uma determinada quantidade de sessões e de dias entre a discussão e a colocação em votação. Via de regra, Cláudio, pelo regimento, você não poderia ter esse prazo indeterminado para colocar em votação. E isso foi discutido ontem, foi esclarecido ontem junto às promotoras que estavam presentes e junto aos representantes que estavam colocados lá, que a gente vai esclarecer como foi o debate. O que está claro para todo mundo é que o orçamento ele é de interesse público. Ele é de interesse de um conjunto de atores dessa cidade, servidores, colaboradores, a população de uma forma geral, usuários dos serviços públicos. O orçamento ele está a serviço de toda a população. Ele não está a serviço do Executivo nem do Legislativo. O orçamento é a forma definida em lei para que os nossos recursos de cada cidadão sejam utilizados. De que forma? Inclusive, você tem propostas no Brasil inteiro de orçamento participativo, de formas da sociedade civil contribuir, e ele é um instrumento fundamental para o parlamentar, para os vereadores, aqui no nosso caso, de terem a sua atuação, de terem é uma forma do parlamentar, inclusive, expressar qual é o seu entendimento sobre a prioridade das políticas públicas. A questão que nós estamos falando aqui é como se fosse a negação da política. É você não discutir.
é você não pautar, é você não chamar a sociedade para participar desse debate. A alegação que está sendo feita agora. Então, é essa a questão. Pautar a LOA em janeiro traz prejuízos. Eu não posso aqui discorrer, Rodrigo, sobre os prejuízos dentro do orçamento municipal e dentro das secretarias municipais, que é o debate que o prefeito está fazendo. O prefeito levantou as hipóteses de insegurança jurídica dele e da prefeitura, de que eu não posso pagar fornecedor, de que eu não posso comprar insumos dos hospitais, de que eu não posso comprar oxigênio. Essa discussão não tem propriedade para falar. E nunca vim aqui, nenhuma dos representantes das organizações que vieram aqui falaram. Porque isso é uma discussão técnica, e aí lá, nessa discussão de insumos e de pagamento de servidor, essa discussão cabe à discussão de duodécimo, de não duodécimo. Essa é uma discussão que está sendo feita, que eu acho muito estranha, mas está sendo feita. O nosso caso não, o nosso caso precede. A gente nem pode entrar na discussão do duodécimo se a gente está falando de entidades que não tiveram o seu termo de formalização assinados, o seu termo de colaboração. Nós não temos, nesse momento, termo assinado por falta de uma lei autorizativa. Então, se houver uma saída jurídica para isso, se houver uma recomendação do Ministério Público para que o município formalize, mesmo sem ter a lei, a lei já votada, isso são tudo hipóteses que podem vir na sequência do debate de ontem. Mas, neste momento, a ausência da lei orçamentária, eu sou categórico aqui a afirmar, gera um quadro de insegurança jurídica que não permite que essas organizações assinem termos de fomento. E eu estou falando aqui, e acabei dando ênfase, Rodrigo, durante todo esse debate, tanto lá no dia 13 de dezembro como hoje, na área da infância. Mas no Conselho de Assistência, por exemplo, em que eu sou presidente, a gente acompanha as organizações que têm termo de parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, que além dessas entidades que trabalham com criança e adolescente, nós temos as duas únicas entidades de campus que trabalham com o idoso em longa permanência, que são os asilos. Então nós estamos falando de um outro setor que também pode ser impactado e que as organizações sociais trabalham sozinha. Você só tem asilo privado. Então você só tem o Asilo do Carmo e o Monsenhor Severino, que recebem recursos públicos. Mas eles também estão sem contrato? Também vão ter dificuldade de ter o repasse. Eles estão sem termos de fomento? Não, o chamamento da assistência ele foi anterior. Ele foi anterior, então você ainda tem uma previsão de validade do chamamento desse caso. Nesse caso, a dificuldade das entidades que assinaram termo de fomento junto à Secretaria de Assistência é de receber o repasse de janeiro. Sim. É de você ter a dificuldade do seguinte, você faz o empenho baseado em quê? Você faz o empenho baseado em duodécimo? Você faz empenho baseado na LDO? Você faz empenho baseado em 2022? Essa insegurança jurídica é que dificulta. Você faz o empenho e você precisa fazer o empenho agora, senão você não paga no final de janeiro. Você faz o empenho baseado em quê? Então é essa a insegurança jurídica que coloca em risco o funcionamento das entidades. Eu vou ter que te interromper, porque Renato tem conteúdo, então ele não para de falar. Toma uma água e um café. E Rodrigo também, por favor, vamos fazer uma pausa, só por conta do horário, já são 8h09, gente. Eu era desde 7h40 para fazer o intervalo. Então, para quem está nos acompanhando, nos ouvindo, só para entender, pessoal que está nos seguindo aqui, também no Face, audiência bacana, a gente volta bem rápido, é bem curto aí o intervalo, para a gente continuar essa conversa aqui com o Renato Gonçalves, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança, e com Rodrigo Gonçalves, um banho de cobertura aí, neste momento, né, tão complicado para o município. Tudo lá no portal folha1.com.br. São 8h09, voltaremos a seguir com o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Aí nesse bloco agora, só rapidinho lembrar aqui, tem a dica da Nauta XP para você investir seu dinheiro bem, com maior rentabilidade e com total segurança.